Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Tá no ar! Podcast Pelo Amor de Deus. Eu sou Ed The Drummer e, como disse, esse é o podcast Pelo Amor de Deus. Certo, Botega? É isso aí. Vivam pelo Senhor, pois a recompensa está no céu. Esse é o Botega sempre trazendo versículos bíblicos na sua introdução, veja só. Paráfrase. Paráfrase, sei lá, né? Deve ter lido na Bíblia, mas também está aqui conosco, novamente, o nosso grande Júliver. Fala, galera, tudo bem? Privilégio mais uma vez estar aqui e vamos ver o que vai dar hoje, né? Tentar melhorar a gravação. Sei, isso que a gente pense. E, gente, vocês nem sabem, nós estamos aqui em um episódio especial, porque estamos no primeiro encontro PADD. O pessoal pode fazer um barulho pra... Nossa, vejam! 727 pessoas aqui, olha, nos assistindo agora, só que não. Você lá do fundão, levanta a mão agora ali atrás. Ó, veja que veio meio no som aqui, né? Claro, porque os microfones são virados para nós, não para eles, né? Veja só. São E 2.000 pessoas aqui no Não, campo. muitas pessoas, 7 bilhões de pessoas no mundo, né? O planeta Terra tem 7 bilhões de pessoas, né? Estão tendo acesso a esse podcast. Podem ter acesso ou não, porque tem muitos lugares que não tem internet, né? Então veja só, talvez seja menos o número, mas Botega e Júliver hoje vamos falar sobre o quê? Sobre viver pelo amor de Deus. Tá beleza, Edson! Você está escutando o podcast no site pelamordedeus.org.br, que vai ao ar sempre às sextas-feiras, a cada 14 dias. Curta nossa fanpage em facebook.com/oficialpadd. Também siga no Twitter, através do @_PADD. Ou entre em contato conosco através do e-mail contato@pelamordedeus.org.br. Então, pessoal, como comentado, a gente vai gravar hoje sobre viver pelo amor de Deus. Mas, para o pessoal entender, né, porque esse viver pelo amor de Deus, o podcast é pelo amor de Deus, né, e é viver pelo amor de Deus, então nós vamos falar sobre sua vida gravando, não é isso. É o viver pelo amor de Deus mesmo. Então, literalmente. O que é explicar aí pra nós, assim, pra começar, vamos definir o que é viver pelo amor de Deus, vamos entender o que é esse viver pelo amor de Deus, como que é essa vida vivendo só para o amor e pelo amor de Deus. O que é isso? Júliver, você, o que tu pode nos dizer sobre isso? Eu vejo esse viver pelo amor de Deus de duas maneiras, né? Primeira é relacionada à obediência, né? Então, pra gente viver pelo amor de Deus, a gente tem que ser obediente àquilo que Ele pede pra nós fazer, o modo que a gente tem que viver, seja em adoração, seja em espírito. E o outro lado é o lado de abrir mão, né? De a gente abrir mão da nossa vida, dos nossos gostos, das nossas vontades, da nossa carne, pra viver aquilo que Deus quer. E é tudo um processo, né? Não é uma coisa que a gente vive de uma hora para outra. Não é assim, estralei os dedos, vou viver pelo amor de Deus, né? É um tempo que vai de cada pessoa, do convívio dela com Deus, quanto mais próximo de Deus, mais próximo do Espírito dela, isso tudo é refletido no viver pelo amor de Deus. Eu digo assim que para mim, isso não é uma coisa velha, né? Viver assim pelo amor de Deus, porque apesar de ter bastante tempo assim conhecendo a palavra e sabendo o que significa, sabendo o que é, né, cristianismo, o que é ser um cristão, faz pouco tempo que eu realmente entendi o que significa, né, esse viver pelo amor de Deus. E não vou dizer que eu vivo ainda pelo amor de Deus 100%, né, porque pra mim, pelo menos, é bem difícil. Então, é uma caminhada complicada, mas que vale a pena. Aonde tu abre mão de muitas coisas que te faz bem e que tu gostaria de estar fazendo, de continuar vivendo, para viver aquilo que é a vontade de Deus, né? Seja em adoração, seja em verdade, em espírito, seguindo a palavra dele que ele deixou para nós. Então, viver pelo amor de Deus para mim significa obediência a Cristo, obediência ao sacrifício dele que ele fez na cruz e, acima de tudo, negar-se a nós mesmos, né? Negar-se à nossa vontade, nossos princípios, né? Para viver os princípios de Cristo. Cada um carregar sua cruz, então. É isso aí. É interessante isso aí, desse viver pelo amor de Deus, que é o lema do pelo amor de Deus, no caso, né? Olha só. Que pelo amor de Deus é muito mais que uma rejeição, um estilo de vida, que foi o que tu acabou de falar, né, Júlio? Esse viver pelo amor de Deus, então ele é um estilo de vida. Ele é um estilo adorador, de vida. assim.
Isso aí, porque não tem como tu viver pelo amor de Deus sem estar adorando a Deus em espírito e em verdade, né? Porque tu vai estar vivendo uma vida ilusória, né? Tu vai estar se enganando. Não tem como. Eu separo bastante a carne e o espírito, né? Não tem como tu viver pelo amor de Deus e vivendo mais a tua carne do que o espírito de Deus, né? Então realmente tem que ser um modo de vida. Como pelo amor de Deus ali diz o projeto em si, a organização, tem que ser um modo de vida. É mais do que uma interjeição, né? Não é somente uma palavra, uma frase ali, é realmente viver isso, né? Que não é fácil. É fácil até certo ponto, mas quando começa a bater de frente conosco mesmo é quando a gente sabe se a gente realmente está vivendo o amor de Deus ou se não. Muito bem, Botega, o que tu pensa, assim, sobre essa questão da gente viver, assim, ter uma vida de adoração, que é o que o Gilbert tem comentado. Essa questão de a gente realmente ser um verdadeiro adorador. Como é que tu vê isso? Tipo, o que a Bíblia quer dizer quando ela diz que Deus, ele tá esperando os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade? Eu vejo que um adorador não é uma pessoa que vai estar cantando uma música de louvor ou que vai estar lendo um salmo. Não só isso, né? Acredito que um louvor feito com uma música, com um salmo, leitura de Bíblia, ela é importante, mas uma vida de adoração é uma vida que ela é um espelho de Cristo para as outras pessoas. Então, eu estar adorando a Deus é eu expressar isso verbalmente para Deus, a minha adoração a Ele, a minha vida realmente ser entregue a Ele, mas não só isso, também eu mostrar isso para as outras pessoas, né? Porque Cristo, quando veio, Ele mostrou muito do amor de Deus pelas outras pessoas, né? Então, a gente pode ver isso nas curas, nas palavras que Ele falava, né? Então, eu creio que para nós, ser igual a Cristo, essa vida de adoração, ela tem esse significado, né? Nós temos que buscar fazer o que Cristo fez, né? Buscar a viver como Cristo viveu. Então esse amor que a gente tem pelas pessoas, essa demonstração de Deus é a nossa vida de louvor, né? Transformar uma vida carnal nossa em, que nem Paulo fala, né, morrer para a carne e viver para Cristo, né? Então, a gente buscar intimamente conhecer a Deus, buscar intimamente conhecer a Cristo e transformar nossa vida através do Espírito Santo, mudar nossa vida para essa vida de louvor, uma vida que não pensa no nosso eu, né? Não é uma vida egoísta que só busca a sua própria satisfação, ou seja, de satisfação carnal, ou satisfação, sei lá, com dinheiro, com posses, com alguma coisa, não por isso, mas que através das coisas que a gente tem na nossa vida, a gente possa estar glorificando a Deus e fazendo com que outras pessoas também possam fazer isso. Um texto que eu acho interessante fala sobre essa questão de viver, né? Viver, assim, pra Deus, assim, é aquele que tá lá em Colossenses 3:23. Até o texto que eu uso, assim, pelo amor de Deus, pra mim, né? Tá lá na página lá do quem participa, né? Link no post! Link no post. Primeiro link no post, já, veja só. Tá lá na página lá do quem participa, que é Colossenses 3:23, diz assim: tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, né? Sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, é a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Então, eu vejo, assim, esse texto aqui, diversas coisas que estão relacionadas, como, por exemplo, a gente tem que fazer tudo de coração, como se a gente estivesse fazendo pra Deus, né? Não pros homens, ou seja, a gente tem que fazer uma coisa, tem que ser com excelência, né? É aquele negócio, tu não vai fazer alguma coisa esperando nada em troca, né? Tu não tá fazendo pra homens. Tem essa aí também. Até porque, na verdade, quando a gente fala de Deus, a gente não tem como fazer nada esperando em troca, porque Ele já deu, né? Sim. A gente que tá dando de volta, né? Na verdade, né, a gente tá fazendo o mínimo que a gente deveria fazer. E ele diz ali que vocês receberão a recompensa da herança, ou seja, a gente vai receber a vida eterna. Nós temos já uma vida eterna com Deus, e isso já é a nossa recompensa. Então a gente não precisa esperar mais nada. Cristo já morreu por nós, e agora a gente deve uma vida de louvor a Ele, né? Alguns podem até usar esse trecho aí do 24 pra dizer, eu vou fazer isso então porque eu vou receber a recompensa. Mas talvez ignora isso. Faz justamente porque tu tem que fazer de coração pra Deus, porque é Cristo, né, o Senhor, que nós vamos estar servindo. Então eu vejo que talvez tudo na nossa vida que a gente for fazer, a gente tem que levar isso em consideração. E eu acredito que se a gente pensar dessa forma, vai ser muito mais difícil a gente se frustrar com as coisas, né? Vai ser mais difícil porque se a gente pensar, eu tô fazendo isso pra Deus, não pros homens. Porque com os homens é muito fácil a gente se frustrar, né? Tu vai lá, faz uma coisa pra pessoa, daí a pessoa tal, né, não... Sei lá, depois vai lá e pisa na bola contigo, daí tu fica frustrado. Olha só, fiz tudo por essa pessoa e ela me trata assim, né? Agora se tu pensa com Deus, cara, olha o que Deus fez por ti. Qualquer coisa que tu for fazer não vai ser suficiente, tu pode fazer à vontade, né? Que Deus, a recompensa dele é muito maior, né?
Júlio, tu tem algum texto a mais, assim, que tu pode citar, assim, sobre esse viver pelo amor de Deus? Inclusive aquele que eu falei lá dos adoradores em espírito e em verdade, tá lá em João, né? É João 4, 23 ou 24. Tá, que Jesus fala, está chegando a hora, né? Está chegando a hora. Os verdadeiros adoradores vão adorar em espírito e verdade. Conhece? Muito não? bem, Não muito conhece? bem. Não? Conheço. Ah, conhece? Deve estar na Bíblia isso aí, né? Sim, tá lá no Evangelho de João. Veja só, né? Link no post, Evangelho de João, Bíblia Online. Júlio, seu texto aí, tu trouxe algum aí? Tem Filipenses 3, 7, 8, onde diz: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Ou seja, viver pelo amor de Deus também é que nem eu disse antes, né? Abrir mão de tudo o que para nós antes era bom, para poder viver, né, esse amor, para poder ser aquilo que o Botega falou, né, de poder resplandecer isso através de nós mesmos, né, para que as pessoas possam olhar pra gente e perceber que tem algo diferente, perceber realmente que a gente vive algo diferente, né, e despertar a curiosidade, né, nessas pessoas do que é isso, do que é esse amor de Deus, o que é esse sacrifício, né. Então, muitas coisas, eu gosto bastante desse versículo de Filipenses, né, porque muitas coisas que antes pra mim era importante, cara, depois que eu entendi o sacrifício de Cristo, é besteira, sabe? Então não importa mais, Cristo morreu na cruz por nós, então, que nem tu comentou também, o que a gente for fazer, que seja feito pra Ele, sabe? Que seja feito realmente em adoração, realmente em espírito e em verdade pra Ele. Tem aquele texto em Filipenses 4, do 4 ao 9, que vamos relembrar aqui. O começo é interessante que ele fala: alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Sejam a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não ande ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês. E aí depois tem os outros 2 versículos, mas é interessante que a gente pode ver que ele fala em a gente tem que se alegrar e depois ele termina com a paz de Deus, né? Então a gente pode juntar essa vida de louvor ali pegando esse trecho aí, vendo que a gente se alegra, as coisas que a gente está ansioso, que a gente está com um problema, que a gente está... As adversidades da nossa vida, elas podem estar sendo resolvidas ali com a questão de oração, a gente coloca os pedidos para Deus e, em consequência disso, é aquela que a gente fala, né? Entrega para Deus e as coisas vão se resolver. Então, a paz de Deus, que ela excede todo o entendimento, vai vir sobre ti. Então, a vida de louvor a Deus é uma vida dedicada sem tu esperar nada em troca das pessoas, tu tá fazendo algo para Deus, tu sabe que aquilo é o correto e tu sabe que a recompensa ela vai vir no futuro, não é uma recompensa que tu vai colher agora, né? Eu não vou ajudar um mendigo, vou ajudar uma velhinha a atravessar a rua lá e eu vou virar um milionário, sei lá. Isso não é o que o cristão, não é o que o cristão tem que esperar para a vida dele, né? A vida do cristão, desde que se converte, a gente entende que a vida ela vai ser uma vida sofrida também. A gente vai sofrer perseguição, desde como a gente teve um tempo atrás ali do dia da igreja perseguida, né? Então, tem até um podcast sobre perseguição, link no post! Link no post, que então a gente pode talvez estar tendo uma perseguição de morte, que nem tem nessas igrejas perseguidas, ou até uma perseguição que a gente tem também um podcast sobre perseguição no trabalho. Veja né? só, link no post! Mais um link no post. Então são vários tipos de perseguição que a gente vai ter, e é através dessas formas que a gente vai poder estar louvando a Deus, mostrando o Evangelho, mostrando Cristo através da nossa vida. E sobre a questão, por exemplo, assim, daí a pessoa pensa, bom, viver pelo amor de Deus, então eu tenho que viver de uma forma que eu vou estar agradando a Deus, né, diariamente, com a minha vida, né, com o meu coração e com os meus atos e tudo, eu tenho que adorar a Deus, certo? Tá, mas isso será que entra também? Bom, então eu tenho que adorar a Deus, eu vou me sacrificar, né? Então eu vou deixar de, tipo assim, toda a minha vida de lado, eu vou me oferecer em sacrifício a Deus, né, pra poder me sacrificar no sentido de que agora eu vou, sei lá, eu vou ignorar minha saúde, vou me ignorar, sei lá, minha família, vou ignorar, sabe, essas coisas, minha mentalidade, não vou descansar. O que vocês pensam disso? No Salmo 51:17 diz: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás.
Ou seja, esse lado aí de sacrifícios, né? Cara, isso não precisa. O que importa é o coração, né? Sem dúvida nenhuma, o que importa é o coração. Mas assim, ó, existe um outro lado também, onde entra bastante a parte tanto de... Porque no Velho Testamento o pessoal sacrificava, vamos dizer assim, pra pagar os pecados. Né? Exatamente. Pegava lá o cordeirinho e tudo mais, e outros animais ali que tinha, né? E sacrificava, apresentavam a Deus, né? E tinha outros sacrifícios, que daí talvez não eram bem os de sangue, que era de festas e tal, né? Eram diferentes, mas tinha esse de sangue da expiação aí. E eu vejo sacrifício, assim, ele não é um fardo, né? Ou seja, quando Jesus ele morreu na cruz por nós, pelos nossos pecados, ele tirou o nosso fardo, né? Ele tirou e levou pra ele junto, certo? Então, se a gente começar a se sacrificar, que nem tu disse ali, não preservar o nosso corpo, não preservar a nossa saúde, a gente vai estar carregando um fardo que não é nosso. Então, se Cristo ele morreu na cruz por nós, isso não pode ser pesado para nós. A gente não pode ter esse sacrifício. A gente tem que ter o respeito pelo sacrifício dele, só que nós não podemos nos comparar a ele, a gente não pode se igualar a ele e querer fazer isso também, né? E do mesmo modo que Cristo teve a responsabilidade de ele se sacrificando, nós temos as nossas, só que de outra forma. Então, esse sacrifício para nós, ele não é válido, sabe? Não o sacrifício de Jesus, esse é a nossa base. Claro, esse sim. Mas a partir do momento que a gente começa a carregar um fardo, que a gente começa a fazer com que isso se torne pesado para nós, é porque alguma coisa tá errada, né? Porque a gente não tá vivendo pelo amor de Deus, porque isso tem que ser leve, isso tem que ser prazeroso, sabe? A gente tem que tá, lógico, nem 100% a gente vai estar bem, mas isso tem que ser uma coisa que faça com que a gente esteja contente, alegre, em paz, né? Então esse sacrifício, ele só prejudica, sabe? Ele é prejudicial. Jesus, ele já fez isso por nós, basta a gente entender o que isso significa, né? Então eu percebo nisso que vocês comentaram, que o viver pelo amor de Deus, ele é uma vida de adoração, e isso tem que partir do coração, né? Porque Deus não vai se agradar, tipo assim, de nós deixarmos tudo de lado, mas o nosso coração tá almejando aquilo ainda, né? Tem que ser uma coisa de coração e também vai ser algo leve, no sentido de que se a gente estiver entregando tudo pra Deus, né, vai ser simples. Vai ser difícil, claro, a parte que a nossa carne começar a acusar e vai dizer, cara, volta pra cá, volta pros prazeres, né? Não agrada a Deus, né? Talvez vai ser difícil, mas enquanto a gente estiver com Deus, eu vejo assim, enquanto a gente estiver com o Espírito Santo trabalhando e deixando ele trabalhar, tudo vai ser mais tranquilo. Existe também, né, entrando aí num pouquinho de assunto sobre dízimo, né? Então, muitas pessoas pegam o dízimo e fazem como um sacrifício a Deus também, né? Então, eles pegam, vamos dizer assim, todo o dinheiro lá que eles têm e vão e dão a Deus como uma troca, um contrato, vamos dizer assim, né? Estão fazendo um acordo com Deus. Isso é uma forma de sacrifício errada também, né? Não que nós não devemos dar o dízimo, que a gente não deve contribuir, mas isso... Tu faz a oferta, né? Tu faz a oferta, com certeza. Só que não da maneira errada. Então, para falar até sobre isso, né, eu usei uma ferramenta que a gente utiliza, né, que é o discipulado. Discipulado que eu tô falando é uma ferramenta, né, que a gente utiliza. E nesse livro do discipulado, ele diz assim, né, na parte de ofertas, né, que a contribuição parte da visão de que tudo que tenho é de Deus e de que estou devolvendo apenas uma parte. Ou seja, Deus ele já fez tudo e deu para nós e a gente está devolvendo uma parte. Então, em Salmos até 24, Salmo 24:1, ele diz: do Senhor é a terra e tudo que nele existe, o mundo e os que nele vivem, pois foi ele quem fundou sobre os mares e afirmou sobre as águas. É tudo dele. É tudo dele. O que a gente faz em relação à oferta e dízimo é dar algo de coração para a igreja, certo? Não é um sacrifício, isso não tem que ser um sacrifício ou um acordo que muitas pessoas fazem. Vai da fé de cada um, eu não estou julgando, eu não estou dizendo que é errado, né? Se a pessoa acredita que aquilo vai trazer resultados para ela, é ela e Deus, enfim. Só que eu, no meu ponto de vista, eu não vejo isso correto, né? Porque não é isso que Deus pede para nós, né? Tanto o sacrifício nosso de fardo, de peso, quanto o sacrifício de ofertas, quanto as obras, né? Porque também não é de obras que a gente vai herdar o reino dos céus, não é por causa disso. Então, existem várias coisas aí que significam esse sacrifício. Só que tem que tomar um cuidado muito grande, porque às vezes o sacrifício ele é uma coisa leve, ele não tem que ser pesado, né? E muitas pessoas se sacrificam da maneira errada. E daí lá na frente se frustram com Deus, porque não está errado. Elas acham que elas estão vivendo pelo amor de Deus, mas na verdade elas estão se iludindo, se sobrecarregando, e mais pra frente elas podem até estar vivendo em pecado e não sabem. Não só nessa questão do cristão está se sacrificando ali, que nem o Júlio falou, de estar fazendo algo para Deus de forma como um sacrifício, né? Mas a gente pode ver por muitas pessoas, por achar de forma religiosa que tem que fazer alguma coisa para se aproximar de Deus, né? A gente vê muita gente caminhando, sei lá quantos quilômetros para ir para alguma basílica, para alguma pra Caravaggio, né? Vamos ser sinceros. Na região é Caravaggio, né? Mas então, achando que dessa forma tu vai estar pagando alguma coisa, vai estar pagando os teus pecados, ou no caso vai pagar uma promessa, vai, sei lá, fazer alguma coisa nesse gênero, né? Então,
A pessoa, ela não... Se ela tá fazendo algo pra levar esse sentido, que eu tô pagando alguma coisa pra Deus, alguma coisa que eu fiz errado e eu tô pagando, a gente, de certa forma, tá anulando aquilo que Cristo já fez por nós. Então a gente está dizendo, olha, o teu sacrifício foi legal, mas eu ainda vou fazer mais um aqui porque eu acho que o teu não foi suficiente para aquilo que eu preciso, né? Eu preciso fazer mais um aqui porque eu acho que o teu não pagou todos os pecados que tinha que pagar. Eu tenho que pagar um pouco dos meus também. Que é o que diz em Efésios, né? Efésios 2. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus a preparou antes para nós a praticarmos. Já ligando em João 14, então diz, respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também ao Pai. Ou seja, cara, não é essas obras, né? Não é esses sacrifícios, é só através do sacrifício de Jesus que a gente vai poder viver, pelo amor de Deus. Isso aí. E não só também nesse tipo de sacrifício, mas também tu vê sacrifícios de físicos, né? Então as pessoas, às vezes, elas, por talvez mau entendimento da palavra, às vezes se cortam alguma coisa do seu viver, né? Por exemplo, tem pessoas que deixam de comer certos tipos de alimento, tem pessoas que deixam de fazer certas coisas porque ou às vezes interpretam errado a Bíblia ou por ouvirem alguém que se diz ter mais conhecimento e falar, não, tu não pode fazer tal coisa porque isso não é de Deus, ou tu não pode ouvir tal música porque não é de Deus, né? Então a pessoa vai começando a entrar numa bolha, né? Aquela bolha cristã que ela só vive para a igreja, só vive para aquele grupo de pessoas, e não é o que a gente vê Cristo fazendo, né? Cristo, ele foi aonde estavam os pecadores, né? Ele foi atrás das pessoas que precisavam ouvir do evangelho, né? O Roger tem um texto sobre isso aí, pelo amor de Deus. Opa, link no post. Texto do Roger. Veja só. Ele se assustou agora. Então, a pessoa precisa ir atrás de levar Cristo para frente. Isso é a nossa grande comissão, né? A gente tem que levar o amor de Deus para as outras pessoas também que estão necessitadas. Então, é a partir dessa sair da casinha, né? Sair da zona de conforto, que a gente vai realmente viver o amor de Deus, né? Se a gente ficar no nosso âmbito congregacional, falando difícil agora, né? A gente vai tentar criar um cristianismo que não é aquilo que Deus quis para nós, né? Ele não quis que os cristãos criassem 4 paredes lá, ficasse todo mundo dentro e pronto, agora não vamos esperar Jesus voltar ou os caras morrerem, né? O que diz a grande comissão? Vão a todas as nações, façam discípulos, batizando em nome do Pai. Qual que é a primeira palavra? Vá. Vá, né? Vá. Não é fique parado, né? Não é fica ali esperando alguma coisa acontecer. Não é fica esperando as pessoas entrar na igreja. Então, existe muito tipo de sacrifício, muito tipo de coisas que as pessoas estão colocando na frente de Deus, que na verdade é uma falta de entendimento, né? Uma falta de realmente a pessoa ler a Bíblia e realmente buscar esse entendimento. Então, eu vejo que o cristão, principalmente, ele precisa estar ligado à palavra. Ou seja, tu tem que estar todo dia meditando na palavra, que isso, ela não vai vir de um pastor, ela não vai vir do, sei lá, do teu discipulador, de alguma coisa assim. Tu tem que buscar esse entendimento. Claro que tu vai poder ter ajuda de uma pessoa com mais instrução, mas tu que tem que buscar e tirar essa própria conclusão. Tu ouve alguma coisa de algum lugar, mas tu tem que buscar a palavra e dizer, não, isso realmente é algo que eu entendo que é certo para mim. Então eu vou deixar de fazer sacrifícios que não são corretos e eu vou começar a viver pelo amor de Deus. Muito bem, pessoal, então a gente viu já mais ou menos o que é, então, esse tal de viver pelo amor de Deus que a gente falou, né? E falou até agora. Então, tá muito ligado a nós termos uma vida de adoração e sempre vindo do coração. Agora, então, é importante a gente entender como viver pelo amor de Deus. Como que a gente vai poder ter uma vida assim, que a gente falou, é muito simples. Você tem que ser um verdadeiro adorador, você tem que adorar em espírito e em verdade, você tem que ter um coração, né, inclinado para Deus. Você, né? Tá, mas como que a gente faz isso, né? Júlio, o que tu me diz sobre isso? Como a gente viver pelo menos? Tem algumas dicas, assim, que tu falou que tá nessa caminhada, assim, e tal? Como o Rafa tava falando ali, né, no assunto anterior, né, a respeito da palavra, sobre se alimentar e tudo mais, né? A própria Bíblia fala sobre isso, né? Então, 2 Timóteo 3,16 diz:
Toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Ou seja, tanto a palavra, tanto a Bíblia, que Deus deixou para nós, né, como nosso manual, é uma fonte de alimentação para nós. Quanto mais próximo de Deus a gente estiver, vai da Bíblia, sabe? Vai do quanto a gente está estudando, vai do quanto a gente está buscando, do quanto a gente está procurando conhecer a palavra de Deus, porque senão como é que a gente vai fazer isso? Ah, tudo bem, o Espírito Santo habita dentro de nós, né? Ele faz que a gente tenha entendimento, discernimento, mas se a gente não se alimentar, se a gente não for atrás, não for procurar, isso não faz importância nenhuma, sabe? Porque a gente vai, é como se a gente não soubesse, entende? Então o Espírito Santo ele age, mas a gente também tem que fazer a nossa parte, né? Que é ler, que é indo atrás, tá se informando, tá procurando compreender, né? E outra parte também é sobre a oração. Muito importante. Então a oração eu vejo como fator principal, né? Pra gente conversar com Deus. É pra isso que ela serve também. Então isso é uma coisa que eu não vinha fazendo, sabe? Que eu tava passando por um momento bastante, como é que eu posso dizer assim, bem morno, sabe? Tava bem... Além de estar acomodado, tava insatisfeito, né? Porque parecia que nada era novo, sabe? Que tudo eu já tinha... Tudo modo de falar, né? Mas, isso eu já escutei, isso eu já vi, alguém já falou. Só que daí eu parei e pensei, mas eu não tô orando, né? Então... Até refazendo discipulados e tudo mais, lendo, né, o básico dos princípios, mas e a oração? Eu não tô orando, não tô conversando com Deus, então como é que eu posso, né, querer que esse espírito ele avive, que esse espírito, né, responda forte se eu não tô conversando com Deus? Então foi quando eu comecei a orar, comecei a usar até mesmo a adoração em louvor, né, para poder usar essa ferramenta também, em vez de estar ali cantando, estar louvando, parar, escutar aquele louvor e começar a orar, né, uma forma que eu utilizo bastante para conversar com Deus. E foi aonde o Espírito reacendeu de novo, né? Através da oração, porque ler eu não gosto muito de ler. Então, tipo, a gente tem que ler, eu tô falando aqui que é pra ler a Bíblia e tudo mais, mas eu sou uma pessoa que eu não gosto de ler. Mas é que nem diz a minha mãe, sabe? A gente não faz porque a gente gosta, a gente faz bem, sabe? Então, assim, foi uma maneira que eu achei pra avivar o Espírito, né? Pra reacender de novo essa chama e pra poder sentir de novo o amor de Deus, né? Foi começar a orar. E daí ler, então a gente lê eu tô lendo por tabela, né? Então precisa passar um discipulado pra alguma coisa, tem que ler a Bíblia. Você precisa passar o abismo ligado, você tem que ir lá ler a Bíblia de novo. Então isso está fazendo com que a chama acenda de novo, né? E a oração para mim está sendo um fator importante, né? Para poder viver de novo pelo amor de Deus, né? Então hoje, assim, no momento, como fazer isso é mais pela oração do que pela leitura da palavra. Mas tem que ler mais a palavra. É tipo assim, uma coisa caminha junto com a outra, né? Até a gente tinha comentado, né, Botega, num episódio, agora não lembro qual foi o episódio que a gente falou sobre isso, né? Comente aí que a gente vai lembrar. Que a Bíblia, no caso, a leitura da Bíblia e a oração, elas devem caminhar sempre juntas, porque são, digamos assim, as principais formas de nós conversar e Deus conversar de volta com a gente. Não sei se a gente comentou em algum episódio sobre isso, mas... Se não tá, deve estar na Bíblia. Frase clássica do Botega, né? Não, mas nesse sentido aí, Deus não fala mais com a gente com visão, né? A gente, pelo menos eu não tive nunca uma visão, assim. Então, é uma forma de Deus responder as coisas por nós é na leitura, né? A gente fala com Deus através da oração e Ele responde através da leitura, né? Senão a gente só vai ficar falando e nunca entende de volta. Né? Exatamente, né? Só levando no couro, senão. E o que mais a gente deveria fazer é escutar mais, né? Do que falar mais, né? Deveria escutar mais pra entender mais o que Deus quer falar pra nós. Outra coisa importante também pra gente conseguir viver pelo amor de Deus é o próprio discipulado, né? Inclusive, a gente falou sobre discipulado, o que é no episódio sobre discipulado. Olha só. Link no post. Discipulado, como é que é, Botega? Você vai ali, de repente você vai e desce pro lado. Não, isso aí foi tu que tu fez a introdução nesse episódio aí. Pois é. Veio de moto e tu desceu pro lado. Mas falando sobre o discipulado ele é importante também, né? Porque a gente sabe que o cristão ele não consegue andar sozinho, né? O cristão, ele foi feito, né? Foi criado, né? Quando Deus ele criou o cristão, ele botou lá, bom, vou fazer assim, vou botar essa cabeça assim, aí botar esses bracinhos tipo The Sims, sabe? Isso. E ele disse assim, esse vai ser o cristão, né? Na verdade, o Adão, ele falou. Né? No caso, Adão. Não, mas, né, vamos lá, né? Aí ele disse assim, não é bom que ele ande sozinho, né? E eu disse, criou Eva. Vai tirar a costela dele. Tirou a costela. Mas, assim, ó, o que eu quero dizer é o seguinte, que o cristão, pra ele andar, digamos assim, em um estilo de vida, que ele vai adorar a Deus, sozinho ele não vai conseguir. Por quê? Porque a gente sabe que a nossa vontade de agradar a Deus é muito menor do que a vontade de a gente agradar a nossa própria carne, né? Então a gente sabe também que, claro, com o Espírito Santo, a gente entregando tudo pra Deus, ele vai nos ajudar. Mas muitas vezes, quando a gente tá sozinho, né? Tá naquele momento lá, e a gente tem a possibilidade de pecar, e se a gente tiver, digamos assim, tiver um lapso e não prestar atenção no que a gente tá fazendo,
é muito melhor que a gente tenha uma pessoa ao nosso lado dizendo, olha, cara, tu vai cair ali, ó. Cuidado. Cuidado. Tome cuidado, né? Você está seguindo por um rumo... Pega esse copo aqui e tome cuidado. Não. Errou! Agora que tu entendeu. Não, eu não digo desse jeito. Eu até esqueci onde é que eu tava. O teu amigo vai lá e diz O cara que vai pra te dizer, tomar tome cuidado, né? Cuidado com isso aí que tu vai... Agora, se estiver sozinho, o que é que vai te dizer? Não vai dizer ninguém. Por quê? Tem uma vozinha que diz lá. Vai ter uma vozinha que diz, mas se tu já tá tu já tá indo em direção a isso, a primeira vez pode ter até vozinha, mas a segunda não vai ter mais. Não, mas a vozinha é contrária, né? Não é a favor. Que tá dizendo pra tu ir ali, né? Tem que cuidar com isso, né? Então, eu vejo que o discipulado ele é muito bom, porque tu tem uma pessoa caminhando junto contigo e é pra essa pessoa que tu vai prestar contas. Claro, a gente confessa a Deus, mas a gente tem que lembrar também que a Bíblia diz o quê? Que a gente tem que perdoar e confessar os nossos pecados uns aos outros. Não só a Deus. Deus, ele vai nos perdoar, claro, se a gente confessar ele. Mas agora ele pede também pra gente confessar uns aos outros. E aí, o que significa tu confessar uns aos outros é que tu tá se humilhando. Então, tu tá realmente... Tem que abrir o cristão que tá caminhando contigo, tu tem que ser aberto dele e dizer, eu sou falho, eu... Não sou o cara mais perfeito do mundo que não vestir aquela máscara, né? Exato. Pra quem quer escutar mais sobre isso, tem o podcast sobre perdão ali, né? Olha, ó, podcast sobre perdão, link no post. Nossa, vai ter todos os podcasts no post ali. Alguém dá mais uma ideia de podcast pra gente colocar aí. Mas é importante isso aí que, né, tu comentou, né, Botega? Porque essa questão, assim, do discipulado, ela faz com que a gente, digamos assim, esteja se humilhando pra outra pessoa, né? Confessando esse pecado pra essa outra pessoa. Porque se a gente for só confessar pra Deus, bom, é só pra Deus, né? Deus sabe que eu sou falho, né? Deus já conhece meu coração, Ele sabe que eu errei. Parece que é fácil a gente confessar pra Deus. Nunca pensaram nisso? Confessar um pecado pra Deus, às vezes, se a gente reconhece, é muito fácil. Agora, tu chegar e dizer pra uma outra pessoa, olha, eu errei nisso. Tipo assim, tu não sabe de nada, tá? Mas eu cometi esse pecado. É bem diferente, né? Tu tem que ter muito mais coragem, porque tu tem que chegar lá e dizer pra ela, olha só, eu tenho esse problema aqui, eu preciso de ajuda nisso aqui. Ora por mim, né? Entendeu? Então, eu vejo que o discipulado também é muito importante pra gente ter uma vida, né? Vivendo pelo amor de Deus. E por isso que os dois precisam estar vivendo pelo amor de Deus, né? Exatamente, é importante. Porque tu tem que ter uma confiança também naquela pessoa e tem que saber que aquela pessoa também tá vivendo pelo amor de Deus, porque senão, se já é difícil tu chegar e confessar os teus pecados pra pessoa, imagina se é uma pessoa que ela não é cristã. Então, primeiro que essa pessoa, ela não vai ter base bíblica, não vai ter respeito, às vezes, com o teu problema, né? Então, pode gerar fofoca, pode gerar outras coisas. Então, o discipulado, ele também parte da confiança, né? Então, tu tem que ter confiança na pessoa que te discipula ou que você discipula para poder chegar e confessar os teus pecados para ela, né? Então, as duas pessoas precisam estar vivendo pelo amor de Deus e precisa, né, também passar por uma certa acompanhamento, ter uma certa maturidade ali para poder ter esse discernimento, né, do que fazer e não. É interessante o que tu falou agora, porque outro dia, no trabalho lá, estavam falando lá sobre casamento, assim, e tal, né? E daí, que eu tinha comentado, que o ano que vem, né, eu vou casar e tal, né, essas coisas assim. Nossa. E daí... Link no post do casamento. Errou! Cadê a Geis aí pra fazendo faxina. Tá fazendo o que a mulher deve fazer. E agora? Eu não deixava. Pior que Briga. a minha mulher tá na plateia ali, hein? Rafa, se tu quiser dormir lá em casa hoje... Hoje o sofá vai estar quentinho. Mas aí estavam comentando e eu falei, né? Tava falando assim sobre muitos gastos do casamento, né? Aí eu falei, eu vou fazer festa, né? Porque, né, minha namorada quer e tal, e a gente só casa uma vez. Noiva. Minha noiva quer e a gente só casa uma vez, eu disse, né? Aí eles... uma vez entre aspas, assim, né? Porque tu não sabe. Eu disse, não, eu tenho valores diferentes de vocês, né? Então, eu não deixava assim. Eu falei assim, os meus valores são diferentes de vocês. Pra mim é uma vez só que se casa. Então, só que daí eles não deram muita bola. Mas, tipo assim, como é que eu vou pedir, por exemplo, conselho nesse sentido pra pessoas que não são cristãs, né? Elas vão dizer, os mesmos valores. vai lá, casa, se não der certo, divorcia, vai lá e pega outra, né? Lógico, a gente não pode generalizar, né? Existem pessoas não cristãs com valores, princípios e tudo mais, que também têm esse mesmo pensamento. Mas é complicado, porque a sociedade hoje, ela impõe isso, né? Não deu certo? Gente, separa, vamos pra próxima. E assim vai, né?
É porque, querendo ou não, digamos assim, a gente fala muito da sociedade, né? Que a sociedade, ela impõe coisas e valores que, para nós cristãos, são diferentes, né? Só que, querendo ou não, se a gente for parar pra analisar, a sociedade em si, ela foi moldada em cima muito dos valores cristãos. A sociedade ocidental, ela é moldada em cima do cristianismo. Porque, por exemplo, as pessoas sabem o que é certo e o que é errado, né? As pessoas... Só que agora o que tá acontecendo aqui de uns tempos para cá, muito tem se mudado. Agora, se tu pegar uma pessoa mais velha, né? Se pegar uma pessoa assim mais antiga de idade, né? Um ancião, né? Um ancião. Os velhinhos, gênios lá que ficam nas cavernas. Nossa. Se Alô, pegar uma Maria. pessoa mais velha assim, que ela é mais conservadora, tu vai perceber que ela tem esses mesmos valores, mesmo sem ser cristã. Ela sabe que, não pode ficar saindo onde já se viu ir pra uma festa e Na ficar... minha né? época. Na minha época, né? Então tu pensa, pô, mas como é que essa pessoa tem esse tipo de valor, né? Se ela não é cristã? Porque muito foi moldado em cima. Claro, daí tu pega os tempos, né, veio pra cá e tá essa zoeira. E tu sabe que a zoeira, né, não tem limites, né? Mas olha... Muito bem. Mas a gente vê ali, ó, que a gente consegue juntar todas essas coisas que a gente colocou como viver pelo amor de Deus, como coisas que a gente precisa, de certa forma, fazer um esforço, né? As coisas, a gente tem na Bíblia que fala que a carne luta contra o espírito, né? Então a nossa carne tá sempre lutando para que a gente faça algo ruim, e Paulo fala lá que a coisa que ele gostaria de fazer ele não faz, ele faz o que não gosta, né? Porque a carne tá toda hora lutando contra o espírito. A gente comentou também, a gente vai cometer algum pecado, é fácil, entre aspas, falar a Deus, mas é difícil tu falar pra alguma pessoa próxima a ti, um discipulador e tal. Aí tu pensa ali, do casamento. É fácil eu ir lá e me divorciar quando eu cansar da minha esposa. É difícil tu manter o relacionamento pra vida inteira. O cristianismo, ele tá... a gente viver, pelo amor de Deus, ele tá nessa questão de... É difícil, qualquer coisa. É fácil eu ir dormir cedo lá, acordar tarde, mas é difícil eu pegar antes de dormir lá e ler a Bíblia, eu vou orar. É uma coisa... Parece que sempre é o difícil. Eu vejo que muita gente cai nesse problema, né? Porque é muito difícil fazer isso, porque é muito complicado, né? É um sacrifício, né? Né? Só que quando a gente começa a dar esse primeiro passo, né? Que nem tu disse, o cara me disse, não, mas qualquer coisa tu vai lá e separa da mulher, né? Tu pode dizer, não, beleza, né? É fácil falar isso, né? Homem não, mas... mesmo é o cara que continua, né? Aí tu vai dar o primeiro passo, vai dizer, não, olha, eu vou fazer isso pra vida inteira. Tu tá prometendo isso pra tua esposa pra vida inteira, né? Então, é o passo mais difícil. É algo que tu vai ter que lutar a vida inteira pra manter esse relacionamento, né? Lutar no bom sentido, assim, não parece que vocês estão guerreando, né? Mas... Parece que é uma obrigação, né? O que o Boté quer dizer, caso, sim, não esteja dando muito certo, tu vai ter que fazer um esforço pra que dê certo. Continue dando certo, né? Tu não vai simplesmente ir embora. E a mesma coisa, por exemplo, leitura da Bíblia e oração, né? Vai ter dias que tu vai estar mal, tem dias que tu vai estar pra baixo e tu vai pensar, não, é mais fácil eu não orar, não ler a Bíblia, eu fazer a coisa errada, eu pecar, é mais fácil. O mais difícil é eu ir atrás, buscar a Deus e fazer com que essa luta da carne contra o espírito vença. Então eu tenho que diminuir, eu tenho que abrir mão do meu orgulho, no caso ali que nem a gente estava falando de confessar os pecados, né? Eu vou ter que abrir mão de muita coisa que a carne me impõe, né? Que é o meu egoísmo, o meu orgulho. Vai ter que negar a si mesmo. A minha preguiça que eu tenho, enfim, outras coisas que a gente coloca na frente e a gente vai ter que dedicar isso a Deus. Então esse é o sacrifício que a gente tem, né? Esse parece que a gente está tirando alguma coisa que já é nossa, uma coisa que por direito é nossa, né? Esse desejo carnal. Mas a gente sabe que, por mais que isso possa nos trazer algum tipo de alegria, né? Por exemplo, a gente pode pensar, meu relacionamento tá ruim, tô brigando, não aguento mais ficar com essa pessoa, mas eu seria mais, se eu trocasse de esposa, digamos, eu ia ser feliz, né? Eu ia encontrar uma pessoa que me faça feliz. Não é bonito isso, né? Não, a alegria que nos dá da gente conseguir fazer algo por Deus, ela é extremamente maior do que se a gente fizer alguma coisa pela nossa vontade carnal. O pecado, ele pode nos trazer alguma felicidade momentânea, mas essa felicidade momentânea, ela nunca vai ser maior do que a felicidade que Deus vai nos trazer a curto prazo e nem a longo prazo. É bem isso aí mesmo, né? A gente tem que meio que negar a nós mesmos, né? A gente tem que pegar e negar totalmente
a nossa própria vontade. Por isso que é difícil. Porque nós somos, digamos assim, entre aspas, programados, né? Ali, ó, temos um episódio do Pelo Amor de Deus que faz parte do Abismo Ligado, link no post. Nesse episódio a gente falou sobre isso, né? Que a gente é programado, né? A gente é escravizado. Mas a gente é programado tipo assim, a seguir esse rumo, né? Querer agradar sempre a nossa carne, querer... Porque a gente é inclinado pro pecado, pronto, né? Isso. É isso, a gente é inclinado pro pecado e temos que entender isso. Por isso que acaba sendo difícil, porque a gente tem que negar a nossa carne. Porque é muito bom pecar, né? É prazeroso, a nossa carne, ela nos dá prazer quando a gente Ela agrada. deseja, anseia por isso. Já quando a gente agrada a Deus, também é prazeroso. Só que não é prazeroso pra nossa carne. Então por isso que a gente vive essa batalha espiritual, né? Que tu comentou, Botega. E é algo que a gente tem que estar sempre cuidando, né? Sempre se policiando. Perfeito. Muito bem, pessoal, então a gente comentou ali diversas coisas, né, sobre esse viver pelo amor de Deus. E nós, então, chegamos ali no final comentando, dando dicas, né, como viver pelo amor de Deus. Nós, basicamente, ficamos em cima da oração, leitura da Bíblia, discipulado, mas principalmente o negar a si mesmo, certo? Isso. Então vamos às considerações finais, né. Antes eu apresentei o Botega primeiro, agora eu vou chamar o Júliver. Júliver, suas considerações finais, conclusões. Muito obrigado. Quero primeiramente agradecer o Júliver, né, por participar desse episódio. Depois eu tenho que lembrar de agradecer o Botega, porque senão ele vai ficar chateadinho. Fico chateadinho. Né? Já agradeço, Botega, muito obrigado por participar desse episódio. O homem que tem Obrigado. 60% de participação. Botega, até agora a gente tá te agradecendo aqui, tu comentou ali no bloco anterior, né, que é muito fácil a gente, né, se divorciar e tal, né? Na verdade é difícil, A né? esposa tá Porque aqui, né? todos os papéis, tudo, não é fácil Não, divorciar. quero dizer assim, é difícil, né? Aí eu tava pensando agora, né, sabe? Quer um conselho de antes do casamento aí, alguma coisa assim? Não, eu tava pensando agora só aqui, né, digamos assim, meio fora do assunto, que esse negócio assim, homem que, né, se divorcia, né, que não aguenta, sabe, continuar o casamento, deve ser aquele tipo de homem que usa aquele perfume lá que tá polêmica agora, né? Polêmica. Vixe, olha a polêmica aí. Vai vir Não podemos podcast falar. polêmico aí mais pra frente, hein? Mas, Júlio, suas considerações finais antes que eu extrapole. Não, realmente, o que tem assim pra agregar o que foi falado aqui é que viver pelo amor de Deus, por mais que seja difícil, ele é prazeroso. Ou seja, por mais que a gente tenha que negar a nós mesmos, por mais que a gente tenha que abrir mão de muita coisa, gente, no final vale a pena, entendeu? A gente tá fazendo isso por quê? Por lugar pela nossa fé, pelo sacrifício de Jesus, porque tem coisa melhor preparada pra nós, né? Então, se a gente tem esse entendimento de que existe muito mais preparado pra nós, por que a gente não vai querer viver pelo amor de Deus, né? Por que a gente briga tanto em viver pelo amor de Deus se depois, quando, enfim, acontecer tudo que tem que acontecer, não vamos entrar em detalhe, a gente vai viver uma coisa muito melhor do que a gente vive hoje, né? Que a gente não tem nem ideia do que é, de como vai ser, enfim. Então vale a pena, sabe? Vale a pena esse sacrifício bom, esse sacrifício correto, sem peso, sem fardo. Então vale a pena viver pelo amor de Deus. Depois que eu entendi isso, não tem explicação assim pra dizer como eu me sinto e o que é esse sentimento. Só realmente conhecendo e querendo viver pra descobrir. Muito bom, muito bom. Botega, suas considerações finais. Primeiramente, achei divertido uma plateia ouvindo podcast, né? Todo mundo Fazendo Jinkidama. Jinkidama aí. Mas enfim, foi divertido. Espero que as pessoas ouçam depois também pra ver como é que fica antes e depois da edição. Mas enfim, minha consideração final. É interessante a gente fazer o seguinte raciocínio, né? A gente tava vendo isso no Célula essa sexta-feira. Que se a gente for pensar a nossa vida, o período que a gente tem aqui, vamos dizer que mais positivamente, assim, que a gente viva 100 anos. O que é 100 anos próximo à eternidade que a gente tem com Deus? Né? Ele é infinitamente mais. Música do Resgate. Link no post, música do Resgate, infinitamente mais. Infinitamente, a nossa vida é menor do que o infinito que a gente vai viver com Deus. Então, a nossa vida, ela precisa a gente precisa pensar no que a gente vai viver mais, que é com Deus, não na nossa vida carnal que a gente tá tendo aqui. Certo. Então, a gente precisa dedicar a nossa vida a Deus. Por quê? Pra gente viver eternamente com Deus, ela depende dessa nossa curta vida aqui.
Ou seja, a atitude que a gente toma aqui na nossa vida carnal é o que vai resultar no futuro. Ou seja, o simples fato da gente se converter, da gente aceitar Cristo, isso já muda do eternamente no inferno para eternamente no paraíso. Né? Então as atitudes que a gente toma aqui, elas vão resultar no nosso resto de vida, né? Então a gente tem que estar com isso em mente, que nem a gente começou falando, né? A nossa vida, ela não tem que estar dependendo da alegria de homens, a gente não tem que estar fazendo algo porque vai agradar amigos, patrão, esposo, sei lá o que for. A gente tem que estar fazendo as coisas para agradar a Deus. E como é que a gente descobre isso? Lendo a Bíblia, oração, discipulado, estando junto com cristãos, compartilhando o amor de Deus com as pessoas que não conhecem. Com poucas coisinhas assim, a gente não precisa, sei lá, se mudar pra África lá e tentar fazer uma missão pra tentar mostrar o amor de Deus. A gente consegue mostrar o amor de Deus junto com os nossos amigos, no nosso trabalho, e a gente já tem bilhões de podcasts, falando, os nossos podcasts falando sobre esses assuntos. Então eu acho que o viver pelo amor de Deus é isso, né? A gente dedicar a nossa vida inteiramente a Deus e não pensar somente em nós. Isso aí. Muito bem, Botega, sua consideração final. Muito obrigado também. Vou agradecer de novo, Botega, sua consideração final. Nossa, muito obrigado, muito Botega. Obrigado. Botega, obrigado mesmo, Botega, por participar. Obrigado. Né? Obrigado. E tu falou esse negócio de eterno, Botega, me lembrei daquela frase do C.S. Lewis, até dei uma pesquisada pra ter certeza que era dele, né? Não posso, né, chegar aqui e dizer, né, aquela frase do fulano, né, que eu não lembro o nome. Aquela que não tá na Bíblia, mas deveria estar. Isso, essa aqui é uma delas, Botega. Qualquer coisa, link no post. Que ele diz assim, ó, tudo que não é eterno é eternamente inútil. Olha só. Muita gente ouve um couro agora aqui. Não foi todos, o canto alegretense. Repetiram. Vários pescoços estralando, concordando ali. Viu? Então, essa frase resume muito o que tu comentou, né, Botega? Tipo, a gente tem que buscar as coisas eternas. Né? E eu acho que o viver pelo amor de Deus é a gente buscar o que é eterno. Já pensaram se a gente tivesse, tipo assim, a nossa vida fosse mais que 100 anos? Mas e tu sabe que agora no teu casamento tu vai realmente entender isso, porque pra mulher o casamento é um monte de coisa. Pro homem, ele só tem que depender, só tem que ir atrás de uma coisa: eterno. Depois dessa eu nem vou falar mais nada. É isso aí então, pra quem fica por aí de feedback daqui a pouco, quem não fica, até o próximo episódio. Até mais. Atenção! Você está entrando na área de feedbacks. Fique ligado. Estamos na área de feedbacks, pelo amor de Deus. Nossa! Uau! Veja que hoje, Dandeco, eu estou indisposto. Eu reparei, eu escutei sua voz e deduzi. Peguei um pequeno resfriado, né? Veja só. Que aqui na nossa região está muito, mas muito frio. Que nem diz aquela música. Tá frio na minha cidade. A bem na verdade está frio demais. Uau, veja aí, só. Músicas nativistas você encontra aqui também, não apenas nos CabraCast, inclusive link no post. Os CabraCast, link no post, até mesmo na área de feedbacks. Vamos rápido que temos muitos feedbacks para ler, Dandeco. Sim. Antes, vamos lembrar nosso feed, Vídeo, né? Aquela pelo coisa, amor de né? Deus.org.br/feed/podcast. E se colocar /iTunes, né, você vai diretamente pro iTunes. Se você não souber como escutar o podcast, embaixo do player tem lá um link, né, mais opções, um negócio assim, né? E daí você vai ter lá um site, né, uma página de como assinar o nosso feed, veja só, não... Mais fácil impossível também. Uau, talvez mais fácil que isso seria se nós fôssemos até a casa do cara e configurássemos para ele o feed. Isso seria o mais fácil, né? Mas enfim, vamos indo. Vamos indo aos feedbacks do episódio 53. Falamos sobre cansaço ministerial. Veja só, quem foi o primeiro? Primeiro foi o Jairo Arruda, Nossa, que não designer. esteve cansado em escrever um belo de um comentário. Nossa, veja. muitas coisas. Nosso designer aí, Jairo Arruda, que ele disse... Nossa, muito bom o podcast. Gostei muito da parte que o Cristiano comenta. Ministério é eu morrendo, o processo continua. Tenho estudado muito sobre a imitação. Desde que eu conheci o discipulado, foi algo que sempre busquei entender o sentido da palavra do âmbito de Cristo, pois muitos tendem a compreender e imitar ou até cobrar uma imitação do seu discipulando, algo que é totalmente hipócrita,
pois Sim. imitação é igual a limitação. Vejam. Isso. Traduzo isso também para o ministério. Todos somos diferentes e formamos um corpo, mas uma vez citado pelo cristianismo. Precisamos ter sempre essa mentalidade. Discordo muito da mentalidade, às vezes, das pessoas que acham que para participar de um ministério precisam ser nomeadas para fazer algo ou um anjo descer do céu com a voz do Dandy e falar lindamente. Você precisa trabalhar no meu ministério. Fantástico! Vejam! Cid Moreira aqui! Veja só. Então o que precisamos é isso, a compreensão do reino e fazermos tudo para Deus sem se preocupar com os homens e evitando deixar o corpo todo sobrecarregado. Precisamos ter esse senso de empatia para ver o quanto nossos irmãos precisam de ajuda. Opinião de um mero design. Abraço! Abraço! Muito obrigado pelo seu feedback, Jairo! Nosso designer. Vamos ao próximo. Luiz Vulcanes, lá do Esconderijo Underground. Agora sim! Fala galera, muito bom episódio. Creio que todos chegamos a um momento em que o fardo se torna pesado demais para carregar. Mas resta saber se este fardo é algo que construímos com nossas próprias mãos ou se é a cruz que devemos carregar por amor a Cristo. Se for a cruz, então temos um alento, pois nem mesmo Jesus conseguiu levar a sua cruz até o fim, mas Deus sempre terá preparado um sirineu para nos ajudar nessa hora. Sim. Indica um texto maravilhoso de 1979 do pastor David Winkerson. Que nem diria Edu Falaschi, vamos voltar no tempo. Em que ele traz esta importante lição. E ó, link no post! E um abraço! Luiz Vulcanes, Esconderijo Underground, inclusive o Luiz Vulcanes está com um novo projeto que vamos comentar nas indicações. Aguarde. Mistério. Próximo, Thiago Neves. Muito bom como sempre. Estive sendo um ouvinte grato, me alimentando espiritualmente dos podcasts de vocês e sem comentar há muito tempo. Desde já peço desculpas. Está desculpado, porque aqui somos cristãos de verdade, né? Está absolvido. Quer dizer, nós erramos também, né? Sabe como é que é. Mas, né, Enfim. perdoamos, né? Seguindo, mas sobre o tema debatido, acredito que as colocações foram muito bem feitas e certamente me fez crescer em conhecimento sobre o assunto. Como o Jairo Arruda postou talvez uma das frases mais marcantes ditas nesse podcast. Que falamos agora há pouco, tinha né? sido o ministério, eu morrendo, o processo continua. Isso aí. Grande abraço e que Deus continue abençoando o ministério de vocês. PADD. Nossa, veja que ele, né, escreveu como nós falamos PADD. Vejam. Muito obrigado pelo seu feedback, Thiago. Vamos ao próximo feedback. O outro Thiago. Nossa, os Thiagos estão dominando o Pedro mundo. André Thiago. Muito bom. Agora esse aqui é o Thiago Ramon Brito. Veja que os dois são com TH, né? Vejam, né? Muito bom, show! E fica a dica pra quem não entende direito o que é ministério. Muito bem, muito obrigado pelo seu feedback também, Thiago. E vamos, Dandeco, lemos 100% dos feedbacks. Nossa, agora é a hora muito das... rápido. Indicações. É hora das indicações. O que temos para indicar hoje? O blog do Luiz Vulcanes. Eu escuto podcast. Luiz Vulcanes, quero pedir perdão para você, né? Porque esquecemos de falar sobre o seu blog no episódio passado. Veja só, Dandeco, esquecemos. Ele tem comentado, pelo amor de Deus, sempre e colocou lá no blog dele sobre os comentários, pelo amor de Deus, de vários episódios. Então, link no post! Uau, vamos acessar! Vamos acessar ali os comentários, várias indicações de podcasts e tal, né? Você vai ter aí o link no post para acessar o blog do Luiz Vulcanes e eu escuto podcast. Espero que o Luiz Vulcanes perdoe, né? Se ele não souber como perdoar, ele pode escutar o episódio do PADD sobre perdão. Link no post! Então por hoje é só, né? Isso aí, pessoal, até mais! Eu tô de Deus. Muito bem, pessoal, essa aqui foi a nossa gravação, né? Espero que vocês tenham visto, assim, mais ou menos como é que a gente grava. Vocês viram que é bem dinâmico, porque a gente já certa uma certa, como é que eu vou dizer mesmo? Uma certa, não é dinâmica, mas uma certa afinidade, né? Tu pode falar no microfone, pro pessoal escutar. Afinidade. Ah, tá. Isso. Então a gente já tem uma certa afinidade, então, por exemplo, assim, a gente gravou aqui 58 minutos.
Tirando as pausas que o Júlio abriu a Bíblia, eu abri a minha, esses 58 minutos aqui vai... E também a respiração, não sei se vocês perceberam que o Botega falou, ele fala assim, e fala assim, e fala assim. Ah, gente... E o Júlio também faz, eu também faço, também aparece minha respiração aqui nessa do Botega, que eu gosto de pegar no pé do Botega porque Sempre. a gente tem mais afinidades. Não que eu não tenha com o Júlio, agora ficou mal, né? Agora pegou... Então a gente consegue assim fazer num tempo menor. A gente não precisa gravar 2 horas pra gravar. Então esse episódio aqui vai dar uns 45 minutos. Depois a gente bota os feedbacks e dá mais um pouquinho. Isso é não ser prolixo. Isso é não ser prolixo. No caso, prolixo, né? É prolixo. Prolixo. Então, pessoal, provavelmente esse episódio vai ao ar no próximo episódio, né? No caso, que vai ser daqui não vai ser 14 dias, vai ser 13 dias aí, né? 14 seria ontem, né? Veja só. Mas obrigado aí, pessoal, pela participação, né? E aí vamos ver quando vamos fazer o próximo, né? Fiquem pra área de feedbacks. Fiquem pra área de feedback. Semana que vem aparece. Fiquem aí, tá? Esperem a área de feedback. A gente vai gravar os feedbacks de vocês.